Ok, nós temos chegado, eu acredito, na sexta aula, hoje à noite, sobre liturgia. E se eu estou um pouco confuso hoje à noite, mais confuso do que normal, eu peço paciência dos irmãos, porque ontem à noite não dormi muito, não. Eu estava lutando com muito muriçoca, que não me deixava dormir. Eu estava lá em Fortaleza e, para encurtar a história, eles não me deixaram dormir muito. Então, estou um pouco lutando com o sono. E você sabe que é ruim mesmo quando aquele que está falando vai dormir durante sua própria palestra. Então, é ruim mesmo. Vamos lembrar-nos daquilo que já tratamos. Nós começamos esta série de palestras falando sobre o que é um culto. E já que tem algumas pessoas aqui que não estiveram lá, que não estavam lá, eu quero lembrar e repetir que toda a nossa vida nós vivemos na presença do Senhor, mas o culto solene é um momento especial de comunhão com Ele. É uma assembleia solene, uma santa convocação, e tem um caráter específico. Hoje em dia nós temos a mania de chamar tudo de culto, e isso traz problemas quando nós queremos saber como devemos ordenar e organizar o culto, quais são os elementos que devem fazer parte de um culto solene, porque chamamos tudo de culto. Então, se nós tentamos implementar, ou executar, ou aplicar o princípio regulador do culto, que a Bíblia nos ensina, que só pode ser feito aquilo que está conforme as ordenanças de Deus para o culto solene, então nós vamos acabar em todas as reuniões da igreja fazendo uma lista mais restrita de coisas, e não vai ter espaço para muitas coisas que são lícitas e legítimas na vida da igreja, mas que não pertencem ao culto solene. Então, uma coisa que é importante nós fazermos é entendermos a grande diferença entre a igreja, o povo de Deus se reunindo para uma noite onde fulano e beltrano vão se levantar e vão compartilhar seu dom de música, de tocar um violão, de cantar uma coisa linda, um hino, de fazer uma peça de teatro, talvez, um encontro entre os santos, um encontro, sim, como todas as coisas na vida, é feito na presença de Deus, né? Como também um churrasco é feito na presença de Deus. Mas um encontro para fazer isto tem um lugar lícito e legítimo na vida dos filhos de Deus. Mas não chame isso de culto solene, porque culto solene é algo diferente. Culto solene é quando o homem e seus talentos e suas apresentações e suas experiências e tudo que ele quer compartilhar com seus irmãos, isso fica para outro momento. Porque o culto é quando Deus vem falar com o seu povo. E ai daquele que vai se intrometer nesta discussão divina e santa entre Deus e o seu povo. Não tem lugar nenhum para ninguém e nada para atrapalhar este diálogo santo. Então, Assembleia Solene e Santa Convocação também tratamos que é um encontro pactual entre Deus e o seu povo. O pano de fundo aqui, daquela época, no Antigo Testamento, é que, e o povo entendia isso muito bem, e eles estavam vendo isso ao seu redor sempre, é que quando um grande rei, ele vinha conversar com um rei vassalo, essa palavra rei vassalo é conhecido, não é, em português? Então, o rei vassalo, o rei submisso ao grande rei, ele foi convocado para dentro da presença do grande rei, e eles firmavam uma aliança. E os termos e a forma de fazer uma aliança é uma coisa jurídica, uma coisa legal. Deus usa este conceito de um pacto, de uma aliança, para também descrever seu relacionamento com seu povo. Então, quando nós estudamos como foram feitos os pactos naquela época,
Às vezes, por exemplo, os dois que estavam fazendo o pacto, eles cortavam animais e colocavam os pedaços de um lado e do outro lado e andavam por meio desses animais divididos. E qual foi o significado disso? Bom, se eu não cumprir a minha palavra, meus votos, meu juramento nesta aliança, que seja feito comigo aquilo que aconteceu com esses animais. E quando é que Deus faz uso desta coisa tão conhecida para fazer aliança com Abraão? Vocês se lembram? Deus manda Abraão fazer isto. Ele corta os animais, ele faz ele coloca de cada lado, mas quem passa no meio? Só Deus. Então, podemos falar, eu poderia pregar uma pregação de horas só sobre isso. É uma coisa impressionante. Em primeiro lugar, mostra que, como em todos os aspectos da aliança, que a aliança é monergística, é Deus que unilateralmente ele inicia este relacionamento pactual. Abraão e seus pais, será que eles estavam lá em Ur dos Caldeus, dizendo: Deus, nós queremos convidar o Senhor para dentro das nossas vidas? Será que eles estavam fazendo isso? Eles estavam servindo a quem? Ídolos. Então Deus disse a Abraão: vem, vai para uma terra que eu vou mostrar a você. Deus vem e diz: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Deus toma a iniciativa. Deus é soberano na salvação. Desde sempre, Deus é soberano na salvação. Desde Gênesis capítulo 3, depois da queda. Mas o fato que Deus anda sozinho pelos animais divididos não é apenas mostra a soberania dele, que ele toma a iniciativa na salvação, e que ele inicia a aliança unilateralmente. Não é uma combinação do esforço humano e esforço divino, mas também mostra a graça e a misericórdia de Deus. Porque esta aliança está entre Deus e Abraão. E Deus, ele passa por meio desses animais, dizendo: se eu quebrar, imagine, Deus quebrar a sua palavra, impossível. Veja a condescendência de Deus aqui. Que Deus, ele aceita fazer um juramento. Ele não pode fazer, Hebreus fala, ele não pode fazer juramento por outra pessoa, porque não tem ninguém superior a ele. Então ele jura pelo seu próprio nome. Mas que Deus faz isso? Ele faz isso por quê? Por causa do amor que ele tem para nós, pecadores indignos. Que coisa impressionante, que Deus aceita fazer isso. Descer como um pai, ele se abaixa para falar com uma criancinha. Deus faz isso com seu povo. Ele fala em termos que o povo pode entender. E Deus não somente assume responsabilidade de se ele quebrar a aliança, que é impossível, mas também Deus assume as consequências quando Abraão quebrar a aliança. Porque Abraão é pecador. E desde Abraão e desde todas as gerações depois de Abraão, incluindo até os nossos dias, porque nós também somos filhos e descendência de Abraão. Por quê? Romanos capítulo 4. Ele é pai de todos os crentes. Então nós fazemos parte também desta descendência. E nós, em Abraão, nós participamos nesta aliança. E Deus, passando sozinho pelos animais, estava mostrando que se você quebrar a aliança, eu vou pagar o preço. E quando é que ele fez isso? Em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, o sangue dele foi derramado, não nosso sangue. Nós que estamos em aliança com Deus, quem aqui, desde Abraão até agora, qual é o homem que cumpriu perfeitamente a aliança com Deus? Qual? Nenhum. Só Cristo.
o último Adão. E o único que cumpriu todos os deveres da aliança foi o mesmo que apanhou todas as ameaças e castigos da aliança. Deus tomou sobre si mesmo as maldições da aliança que nós merecíamos. E merecemos. Então, lá em Gênesis, quando Deus faz aliança com Abraão, nós vemos muitas coisas sobre a soberania e sobre a graça e o amor de Deus. Então, quando Deus está convocando o seu povo para esta santa convocação, ele é como aquele grande rei vassalo, aquele grande rei soberano que chamou o vassalo e eles tinham aquele encontro pactual, no qual eles definiram os termos do seu relacionamento. E eles tinha as estipulações. Você tem que fazer isto, aquilo, para mostrar que você está me servindo. Eu prometo de proteger você. Se alguém atacar você, eu vim com meu exército acabar com o seu inimigo, porque eu vou proteger você. E você, por sua vez, vai ser fiel a mim, você vai obedecer a mim, não correr atrás de outros reis, outros grandes reis, mas somente vai servir a mim. Então, nesses encontros, que de vez em quando o grande rei ele voltava depois de um certo tempo e tinha mais uma conversa, quem iria definir e estipular os termos deste encontro? Você pode imaginar o pequeno rei vassalo chegando e dizendo, não, veja bem, pare aí, grande rei, porque eu vou fazer isto, aquilo, e a gente vai entrar aqui dançando, depois... Não, ele vai ficar lá e dizer, e agora, senhor, eu faço o quê? Manda as ordens, que eu faço conforme o grande rei disser. Não é verdade? Então, isso também é a atitude necessária para a Igreja de Cristo, o povo de Deus. Quando nós entramos na presença do nosso grande Rei dos Reis, é necessário nós termos esta atitude. Manda as ordens, Senhor. Qual é a tua vontade? Não a nossa. E nessas estipulações de pactos na antiguidade, muitas vezes uma dessas estipulações era que você tinha que, repetidamente, em vários momentos regulares, ler a alta voz diante de todo o povo as regras ou a lei que estava regendo a aliança, este relacionamento pactual. E nós vemos isso, que Deus também, ele aplica esta prática também na sua aliança com Israel. Ele estipula que, de uma forma regular, as 10 palavras, ou de fato não somente os 10 mandamentos, mas de fato o Torá inteiro, todas as leis e estipulações devem ser lidas regularmente para todo o povo, para lembrar qual é seu dever. Também, naquelas alianças da antiguidade, tinha estipulações se o rei vassalo iria repassar seu trono para seu filho, não acabava a aliança, não. Era repassado para este filho. E era o dever do rei vassalo ensinar seus filhos quanto aos seus deveres e obrigações para com o grande rei. E nós vemos isso também em Deuteronômio capítulo 6, que vocês ouviram essas palavras, vocês têm que ter essas palavras nos seus corações, e vocês têm que ensinar quando você se levanta, quando você se deita, quando você anda pelo caminho, quando você senta em casa, vocês têm que inculcar nos seus filhos os termos da aliança que Deus estabeleceu com vocês. Então Deus estava entendendo não apenas fazer aliança com aquele povo em sua frente, mas com eles e os seus filhos e filhos dos filhos de geração em geração. Então, por isto, nós também estudamos, algumas semanas atrás, que quando Deus convoca a reunião do seu povo, Ele espera a presença de todos. Os filhos, no Antigo Testamento, nós vimos claramente, nós fizemos um estudo,
E nós vimos claramente que Deus exigia a presença até dos bebês que estavam mamando, naquele culto especial lá em Joel capítulo 2. E nós traçamos isso para dentro do Novo Testamento e vimos também que a igreja de hoje, o povo da aliança, também inclui os filhos. E que Deus quer os filhos na sua presença. E uma razão forte que nós descobrimos na palavra é que o ser humano, sendo por natureza morto em seus delitos e pecados, filho da ira, debaixo da maldição de Deus, e só podendo ser revivificado pelo poder do Espírito Santo que opera como? Pela palavra pregada, como Pedro diz em sua carta, fostes regenerados pela palavra que vos foi evangelizada. E já que para pecadores mortos, a única esperança que nós temos de termos nova vida é quando nós temos contato com a viva voz de Deus, então é um pecado, crime contra a humanidade, que na hora quando o nosso Pai vai falar, quando Cristo vai proclamar o Evangelho, quando o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e aplicar em corações e transformar corações de pedra em corações de carne, fazendo um milagre de regeneração, é uma coisa mais absurda e criminosa que naquele momento, quando tem vida sendo oferecida em abundância, que nós dizemos, pare aí, vamos mandar os nossos filhos embora. E vocês se lembram daquele estudo que uma das razões que a igreja moderna faz isso com tanta facilidade é porque a igreja moderna não crê na queda. A igreja moderna não aceita crer que nossos filhos são concebidos e nascidos em iniquidade e em pecado. A igreja moderna não aceita Salmo 51. Não aceita. Risca da Bíblia, pelo menos aquele versículo. Não aceita Romanos capítulo 3. De fato, a igreja moderna tem uma Bíblia que parece um queijo suíço, cheio de buracos, cheio de tudo recortado. Tem muita coisa faltando, que nós jogamos fora. A igreja moderna inventou a ideia de que a criança é inocente. Deus nos ensina, não há justo nenhum sequer. E nós dizemos, oh Deus, tu esqueceste dos meus filhos, que estão abaixo de 12, ou 10, ou 8, dependendo da sua denominação. Deus esqueceu disso. Ele diz, não tem ninguém que busque o bem, não tem nenhum justo. Calma, Deus, os filhos são inocentes. Deus esqueceu. Deus disse que, por meio de Davi, que pecado não é algo que ele aprendeu, pecado não é algo que aconteceu depois na sua vida, pecado não é algo que ele apenas faz, mas pecado é algo que ele é. Ele é pecador. Desde o nascimento, desde a concepção, Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo, Deus, não é uma mera queda, não é uma coisa que eu aprendi de outras pessoas quando eu me tornei adolescente ou adulto, mas eu sou assim por natureza. Eu sou, por natureza, filho da ira. Gênesis, capítulo 6, nós lemos, depois da queda, Gênesis capítulo 5, nós lemos, depois da queda, sobre Adão, e no capítulo 5, verso 3. Depois de ter falado que Deus criou Adão à sua imagem, diz no verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Isso não é significativo?
Deus criou Adão à sua imagem. Santidade, justiça. Adão gerou um filho à sua imagem. Caído, pecador. E a prova disto é que no verso 5 diz que Adão morreu. E no verso 8 diz que Sete morreu. E no verso 11 diz que o filho de Sete morreu. E nós sabemos que a morte é o salário do pecado. Então, Adão produz um pecador porque cachorro gera cachorro, peixe gera peixe e pecador gera pecador. Então, tudo isto, todo aquele pequeno desvio aqui, para dizer que a igreja moderna não se preocupa com a necessidade de regeneração dos seus filhos, porque a igreja moderna recortou a Bíblia, jogou fora todo o ensino de Deus sobre a queda e as consequências da queda para nós e os nossos filhos. E a igreja moderna engoliu aquela antiga heresia que até a igreja romana já repudiou, de Pelágio, aquele monge do quarto século que disse que os filhos nascem inocentes. A igreja moderna está menos bíblica do que a igreja católica romana. Deixa-me repetir. A igreja moderna está mais longe da verdade bíblica do que a igreja católica romana. A igreja católica romana é uma igreja falsa. E a igreja moderna, neste aspecto, está mais longe ainda. Porque a igreja romana, pelo menos, percebe o ensino bíblico sobre o pecado original. Eles entendem que criança tem que ser batizada porque no entendimento errado deles, eles pensam que o batismo vai tirar algum pecado de uma forma mágica. Mas o fato que eles fazem esta coisa errada, com um pensamento errado, pelo menos mostra que eles entendem que a criança tem algum problema com o pecado. Mas a igreja moderna diz, não, a criança não tem problema com o pecado, não. A criança é inocente. Deus pode dizer o que quiser. Mas nossos filhos, nós decidimos. Pelágio nos disse. Aquele herege que já foi repudiado há não sei quantos séculos, ele nos diz, Pelágio foi um monge. Pelágio tem quantos filhos? 0. Lembre-se disso. Aquele homem que nos ensinou que crianças nascem inocentes, ele não tem filho. Eu tenho 5 filhos. Eu sei que crianças não nascem inocentes. Ele faltava experiência com a realidade. Então, nós também falamos sobre a palavra liturgia, e nós falamos que muitos em nossos dias ficam meio liturgia, pensa no Papa entrando com aquelas roupas e uma coisa, os bispos e tal, uma coisa meio católica romana, né? Mas, de fato, a palavra liturgia, nós vimos que é uma palavra usada na Bíblia, na tradução grega do Antigo Testamento, Septuaginta, também no Novo Testamento, lá em Atos 13, se não me engano, diz que a igreja estava liturgiando, o verbo em português não, em grego. Então, é uma palavra bíblica e significa simplesmente serviço ou ministério. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro, não é uma coisa católica romana que nós devemos ficar longe. É uma palavra puramente e simplesmente bíblica, quando nós usamos de uma forma certa. Infelizmente, em nossos dias, tem muitas pessoas que eles dizem, liturgia, aí lá vão eles já pensam, mas que vestimenta que eu posso usar, e quantos sinos a gente pode tocar, e eles já vão pensando em romanizar o culto da igreja. O problema não é com a palavra liturgia, o problema é com eles, que eles pensam que liturgia é formalismo, é pompa e circunstância. Não é. Liturgia, sendo uma palavra que até o Espírito Santo usa para o culto no Novo Testamento, na igreja de Antioquia, liturgia é uma palavra bem simples. É ministrando ou servindo a Deus. Conforme um ministro, um servo, ele faz as coisas conforme as ordenanças de quem? Dele mesmo? Ou seu mestre? Seu mestre. Então uma liturgia correta e santa e bíblica é feita conforme as ordenanças do mestre.
E depois nós falamos sobre a liturgia pactual. Eu falei sobre o culto no Antigo Testamento e como o culto era um diálogo entre o grande rei e o seu povo vassalo. Quando eles se aproximavam de Deus, eles tinham que passar pelo sacrifício, pela purificação, representada aqui naquele, como se chama, naquela pia. Né? Então, mas eles não podiam, o povo não podia entrar diante do trono. Eles podiam chegar até um certo ponto, depois os sacerdotes, em nome deles, entravam. E aqui no santo lugar, nem pensem, só os sacerdotes mesmo. E só os sacerdotes comendo o pão da presença e tendo comunhão na mesa lá. Não o povo, não. Só os sacerdotes, em nome do povo. E aqui o altar do incenso representando as orações do povo diante de Deus, precisando dos sacerdotes para simbolizar que por meio deles que eles têm acesso a Deus. E por trás do véu, a arca representando o trono de Deus, e o sumo sacerdote só uma vez por ano podia entrar com muito sangue para aspergir o propiciatório com esse sangue. E logo depois sair e fazer outros sacrifícios pedindo perdão por seus pecados e pelos pecados do povo. Então, já é uma coisa maravilhosa, ok? Está reestabelecendo acesso ao jardim. Vocês se lembram do jardim? Lá em Gênesis 2, onde o homem e a mulher andavam com Deus, na presença de Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Imagine. E depois o pecado veio, é o que aconteceu. Entre Deus e nós ficou o quê? Uma espada, querubins com espada. E não é por nada que temos querubins aqui. E que este véu representa uma barreira e não tem acesso. Mas o mero fato que Deus veio e estabeleceu este culto do tabernáculo já mostra que, mesmo sendo por meio de muitas barreiras e muitos intermediários, de sacrifícios, de cerimônias de purificação, de sacerdotes, de mediadores, mesmo assim, o povo está começando a ter condições de novo de se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele. Então isso já é uma coisa evangélica no Antigo Testamento. Mesmo sendo cheio de leis, cheio de sombras, cheio de tipos, já fala do Evangelho, que o homem pode se aproximar de Deus, de uma certa forma. E nós vimos que quando Cristo vem, Ele cumpre o significado de todas essas coisas aqui. Quando Ele morre, o véu rasga e Cristo pega o tabernáculo, joga fora todos os símbolos e sombras, porque a realidade chegou nele, coloca o tabernáculo vertical, que agora nele nós não vamos para Jerusalém para entrar num prédio de pedra e de ouro para ficarmos tudo no Santíssimo Lugar. Rapaz, que bom a gente está aqui. Cadê a arca? Não sei porque desapareceu muito tempo atrás. Assim, não é isso. Gente agora em Cristo entra diante do trono do universo. Hebreus diz, a carta aos Hebreus diz, que o tabernáculo era apenas uma cópia da realidade celestial, uma representação daquilo que é real lá no céu. E no culto da igreja, no Novo Testamento, isso está acontecendo. O povo entra na presença do grande rei e diretamente, por meio de Cristo, somente Cristo, nós estamos tendo comunhão com o Deus de toda a terra. Isso é o culto. Isso é o verdadeiro culto. Estamos na presença de Deus. E Hebreus fala sobre isso, que o autor, o apóstolo que escreveu essa carta, ele diz, você acha que foi impressionante naquela época? Terremoto, relâmpago, Moisés ficando com medo, estou tremendo, diz Moisés. Tinha anjos, tinha muita coisa. Você acha que isso foi emocionante, diz o escritor? Para nós, é muito mais ainda.
E nós chegamos a Monte Sião, a Assembleia dos Primogênitos, miríades de anjos. Sangue que fala melhores coisas do que o sangue de Abel. Isso é o culto da igreja no Novo Testamento. Pense sobre isso. Quando nós entramos no culto solene, é como quando não, de fato, não é como. É melhor do que quando o sumo sacerdote entrava por alguns momentos, uma vez por ano, no Santíssimo Lugar. Imagine o dia chegando, ele, talvez a primeira vez, porque só poucas vezes durante sua vida que ele teria a chance de fazer. Ele, rapaz, daqui a alguns dias vai chegar o dia de expiação, eu vou entrar lá, primeira vez, ou até só a segunda vez na minha vida, e ele pensando, imagine ele se levantando aquele dia, pensando, eu acho que eu tenho algumas coisas a fazer, e tenho que visitar fulano, e resolver algumas coisas em casa e tal, e não vou hoje não. Vocês acham que seria possível isso? Se não foi possível isso, imagine alguém que tem um encontro marcado com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Que tem um encontro marcado quando ele vai estar no templo do Espírito Santo, onde tem um cheque na presença gloriosa do Senhor presente. Onde ele vai estar diante do trono, onde ele vai ouvir a voz de Deus. Imagine alguém dizendo, hoje não vou não, porque tem outro compromisso. Tem que arrumar a casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Se nós entendemos o que é culto, e se de fato nós estamos realizando culto de verdade, nós nunca podemos imaginar faltar. E a razão que tem tanta falta de reverência nos cultos de hoje, e tanta liberdade e facilidade em pular e esquecer e nem aparecer, é porque na maioria das igrejas de hoje não tem culto solene, não. Não tem um encontro com Deus. Tem um grupo de pessoas que gostam da mesma música evangélica, que estão se reunindo, trocando histórias e experiências, apresentando músicas e talentos uns para os outros, falando sobre Jesus, não ouvindo a voz dele, mas falando sobre ele, e voltar para casa. E isso é uma coisa chata. Eu fico também em casa, se é só isso. O pastor passou a semana inteira correndo atrás do seu doutorado em psicologia e não teve tempo para preparar uma pregação para alimentar o rebanho. Ele chega lá e cita algumas citações da revista Veja ou do jornal, ele cita algumas coisas que ele achou na internet, ele fala algumas coisas no finalzinho do culto, se tiver tempo, depois de todo o louvor. Ele diz, eu acho isso, eu acho aquilo, e não seria bom se isto e aquilo. Ele cita algumas coisas humanistas e algumas teorias que nós podemos ouvir de qualquer budista ou qualquer humanista ou espírita. Devemos ser pessoas boas, devemos amar uns aos outros. Bom, um budista também precisa isso. Você já reparou isso? Preste atenção. Muita pregação nos nossos dias poderia sair da boca de Gandhi e Buda, de um budista, um espírita. Muita coisa que sai do púlpito não é o evangelho. Fala coisa boa. Vamos amar uns aos outros, vamos mostrar amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas isso não é o evangelho. E quando nós não temos um encontro com Deus, então não é para ficar surpresos quando as pessoas não acham importante zelar pela participação no culto solene. Porque não é um culto e não é solene. Então nós falamos como Jesus Cristo, ele cumpre todo símbolo no Antigo Testamento. E nós também falamos que voltar para as sombras e trazer símbolos de volta para o culto é blasfêmia contra a obra de Cristo. Esses símbolos, antes da vinda de Jesus, tinham muito valor, porque apontavam para ele. Mas depois da chegada dele, não tem valor nenhum. E só ficam obfuscando a ele. É como eu usei o exemplo de um casulo
e de uma borboleta, e enquanto a borboleta ainda não saiu, o casulo tem muito valor, é coisa preciosa, porque daí vai surgir uma coisa linda. No momento que a borboleta sai, o casulo perde todo o valor. E o povo de hoje que está correndo atrás da arca, nos seus cultos, é como alguém que está virando as costas à borboleta e pegando o casulo e diz, que coisa linda. É um absurdo mesmo. Também nós falamos sobre então, o cumprimento do culto veterotestamentário em Cristo. Nós falamos também sobre o papel do liturgo. O liturgo é aquele que dirige a liturgia, assim, que tem alguém lá em frente, dando uma certa ordem e dando prosseguimento a esta liturgia. E nós tratamos da questão, se Jesus tirou todo o mediador e não tem mais os sacerdotes e os símbolos, então por que ainda tem que ter um liturgo, alguém que está dirigindo o culto? Porque nós não temos acesso direto a Cristo, então por que não ter um culto onde só Deus e nós, e não tem nenhum homem entre nós e Deus? E nós achamos a resposta bíblica que estamos na época de já, ainda não, que sim, estamos diante de Deus, estamos ouvindo Cristo, mas Cristo ele subiu, ele foi escondido por uma nuvem, e esta nuvem continua escondendo ele até hoje. Então, nós não chegamos ao ponto ainda da plenitude do cumprimento da obra de Cristo, quando nós estaremos vendo a glória de Deus na face de Cristo na nova criação. Então, enquanto nós esperamos esse dia, Jesus fala conosco diretamente, mas ele usa meios. E estes meios são seus embaixadores que falam em nome dele. Então, quando o embaixador de Cristo, o pregador fiel, prega o evangelho, ele desaparece e Cristo aparece. Cristo está falando. Na pregação verdadeira, é a própria voz de Deus. E se os nossos pastores de hoje entendessem isto, eles não ficariam passando tanto tempo na faculdade e fazendo seus mestrados em psicologia. Mas eles ficariam nos seus escritórios estudando, orando e preparando pregações com temor e tremor. O problema na igreja de hoje, pouco pastor tem condições de dizer, assim diz o Senhor. Então, o povo não está ouvindo a voz de Deus. Também nós tratamos, semana passada, do culto pactual e o segundo mandamento. E nós tratamos alguns aspectos sobre quando a igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, inventa de cultuar a Deus conforme sua própria imaginação. E nós vimos as consequências terríveis disto. Isso traz morte, tristeza e destruição. Deus é um Deus santo. Pronto, então esta revisão nos leva já encheu o tempo, então vamos ter que começar com a aula sexta semana que vem. Não, nós temos alguns minutos ainda, vamos lá. A liturgia reformada. Vocês sabem que durante os séculos, no decorrer dos séculos, a igreja ficava acrescentando coisas humanas ao culto e ao ensino da igreja. E nós chegamos no século XVI e, pela misericórdia do Senhor, Deus levanta homens, vários pré-reformadores antes, mas também, especialmente, o nosso irmão Martinho Lutero. E isso dá início a uma grande reforma. Agora eu quero enfatizar alguma coisa aqui. Nós vivemos, hoje em dia, a praga de denominacionalismo. Eu, pessoalmente, considero o denominacionalismo uma heresia e um pecado abominável. Jesus tem quantas noivas? Uma. Jesus tem quantos corpos? Um. Denominacionalismo é uma coisa recente, nos últimos séculos, 1 ou 2 séculos, que na história do mundo é bem recente. Mas
biblicamente, a igreja é uma. Então, Lutero e os outros reformadores nunca imaginavam que eles estavam dando início a uma nova denominação. De jeito nenhum. Por isso se chama Grande Reforma. Não se chama a Grande Nova Construção. Se chama a Grande Reforma. Se você vai... Imagine, eu estou com uma casa tudo dilapidada, né? Tudo está caindo em pedaços. Imagine que eu digo a você, eu vou reformar minha casa. Aí, depois de alguns meses, você chega lá e você vê aquelas do mesmo jeito. Kenny, você não iria reformar? Sim, eu reformei. Está vendo aí? Eu construí uma nova casa. Eu reformei a casa. Aí você vê... Então, você não reformou, você construiu uma nova casa. Tem uma diferença, não tem? Mesma coisa com a igreja. É a grande reforma, porque os reformadores não estavam querendo implementar uma nova igreja. Eles estavam querendo pegar todas as coisas que os homens acrescentaram, todos os desvios, e jogar fora. E trazer a igreja de volta para o caminho bíblico. Então, Lutero, por exemplo, ele não saiu da igreja romana dizendo, eu vou montar uma nova igreja para mim. Como no Brasil parece que todo dia tem uma nova denominação. Todo dia. Ele não buscou, assim, Melanchthon ou outro aí, para dizer, ei, você me ordena, eu ordeno você. Não, ele foi ordenado na igreja. Ele teve ordenação. Ele foi ordenado para ser mestre e pregador e pastor na igreja, e com este ofício, ele descobriu a verdade, começou a pregar a verdade, e quando a igreja toda se virou contra ele, e excomungou a ele disse, eu não me importo com isso, porque o Papa é um apóstata, ele se desviou da fé. Eu jogo fora nas chamas esta bula que está me excomungando. Porque eu sei que a igreja é aqueles que estão servindo verdadeiramente a Deus e crendo verdadeiramente naquilo que ele ensina. Então ele não inventou uma nova igreja. Ele tomou os primeiros passos na igreja alemã para reformar não somente a teologia, mas também a liturgia. E ele conseguiu tirar as coisas mais escandalosas. Mas quando ele estava lá fechado naquele castelo aí, estudando e tal, escrevendo, sempre tem alguns que são meio cabeça quente, não é? Pessoas impetuosas. E essas pessoas começavam a agitar contra o status quo e estavam causando problemas. Se chama iconoclasmo, eu acho, em português. É quebrar ídolos, quebrar ícones, né? Ou íconos. É. Então, o povo meio cabeça quente ficava entrando nessa igreja e destruindo as coisas e às vezes as outras pessoas ainda não tinham chegado a enxergar por que é necessário fazer isso. Então foi não pelo Espírito Santo, mas foi pelo poder, pela força que eles queriam reformar, que não é bíblico. Não é pela força, não é pelo poder, é pelo meu espírito. Deus quer uma reforma que vem do coração. Ele não quer uma reforma feita com violência, imposta. Então, o Lutero ficou com medo. Ele voltou e começou a pregar contra essas atitudes. E talvez por causa desta cautela dele, ele ficou tentando, assim, sendo conservador e não querendo deixar as rédeas, entendeu? Ele ficava com as rédeas do cavalo, assim, puxando para o cavalo não perder a cabeça e galopear e ele não ter mais controle. Agora, é muito fácil para nós criticarmos Lutero. Lutero só teve meia reforma, Lutero ainda muita coisa católica romana, porque ele fala, sim. Zacarias Ursinos, por exemplo, um dos autores do Catecismo de Heidelberg, ele ficava agoniado lá na Alemanha, porque foi difícil achar uma igreja luterana que fosse mais reformada, porque a grande maioria das igrejas na região dele ainda mantinham altar e confessionário e muita coisa católica romana.
Ele não aguentava, mas foi difícil achar uma igreja que estava disposta e corajosa para jogar fora essas coisas. Então nós podemos criticar Lutero, mas nós devemos entender que reforma é algo que leva tempo, é um processo. Não é pegar o interruptor e ligar ou desligar, está feito. Mas é como uma planta que cresceu por anos de uma forma troncha, e você é um novo jardineiro, ou de fato, talvez você estava dormindo por anos, de repente você se acorda, e está crescendo troncha. Aí você pode dizer, eu quero remediar isso, e você pega a planta e aí bota fita, isolante, aí está lá, reta, aí você vai embora. Só que esta planta talvez até vai morrer, porque você quebrou a planta. E dificilmente foi uma coisa boa para a planta. Você pode ficar, está vendo aí, está tudo reto agora. Mas ao custo de quê? Talvez ao custo de destruir uma grande parte daquela planta. E a mesma coisa com, por exemplo, um ser humano. Se por 12 anos eu crio meu filho sem criação nenhuma, eu não ensino a ele boas maneiras, eu não ensino a ele respeito, e não ensino a ele de usar faca e garfo, mas ele fica com as mãos comendo como um animal. Aí, de repente, com 12 anos, ele entra na cozinha, ele começa a comer assim, ele responde de uma forma rude para mim e para a mãe dele, e de repente eu digo, que isso? Aí eu começo a espancar ele, bater ele, chuta, que isso? Aí eu exijo dele um comportamento de um menino bem criado, na hora. Isso é justo? Não, eu tenho que pegar esse menino, eu vou ter trabalho, eu vou ter que identificar as coisas piores que ele tem, e aos poucos eu vou ter que orar e trabalhar para trazer ele de volta. E a mesma coisa com uma igreja que está errada. E eu acho que muitos de nós, todos nós, somos de várias igrejas, e todos nós sabemos coisas em nossas igrejas que precisam de mudança. Porque não existe igreja perfeita na face da terra. E nós temos duas formas de fazer. Nós podemos chegar com força e com poder para impor e quebrar a planta e exigir. E quando não funciona e nós acabamos com a igreja e deixamos uma destruição, a gente fica tudo, mas eu fiz a coisa certa, eu mostrei o erro. Ou nós podemos, com oração, no poder do Espírito Santo, orar, rogar a Deus, mudança, identificar as coisas mais gritantes, falar com o pastor, rogar a ele, assim, estudar, promover aos poucos, e quem sabe se aos poucos nós não vamos ver um crescimento na direção correta. E enquanto tem abertura para isso, vamos continuar. Mas quando tem em minha igreja uma atitude, não, nenhum pequeno passo nós queremos tomar na direção certa. Nós queremos ficar no erro mesmo. Aí, talvez, num certo momento, eu tenho que dizer, bom, eu não posso continuar aqui. Isso aconteceu, por exemplo, com os reformados naquela época. Eles não podiam continuar na igreja romana, porque a igreja romana nem queria pensar em se reformar, nem um pouco. Então, isso foi Lutero. Então, ele começou a reforma. Zwinglio continuou na Suíça. E ele tentou uma via média entre a missa romana e o desejo anabatista de jogar tudo fora. Porque os anabatistas, vamos jogar tudo fora, tudo. O que a igreja romana faz, a gente faz o contrário. Eles foram uma hiperreação contra a igreja de Roma. E eles estavam bem ansiosos para pegar tudo e colocar de cabeça para baixo. E Zwinglio, não, vamos. Assim, a igreja está bem desviada, mas não significa que tudo que ela tem feito, tudo que ela tem falado, é completamente errada. Tem coisas certas. E devemos manter isso. Só jogar fora aquilo que não presta. Ele tentou colocar a palavra no centro do culto, e depois de um certo tempo tirou os símbolos dos prédios das igrejas, pintou as paredes com cal, fechou os órgãos, aqueles instrumentos, e com certa relutância abandonou o latim, cerimônias e vestimentas, mas assim, foi difícil. E até você lendo a sua liturgia, que até o pastor Everton
lá de Rondônia, ele traduziu a liturgia de Zwingli em português recentemente. E você lendo, tem um cheiro da igreja romana ainda um pouco, assim, aquelas litanias, se chama litania, né? E você, assim, ainda tem um pouco de cheiro medieval nesta liturgia dele. Até manteve a Ave Maria. Mas assim, mais uma vez, é muito fácil, não, rapaz, que isso? Não, mas calma. Eles estavam numa igreja tão desviada, eles começam a virar e começam a caminhar de volta ao caminho certo. Então, tem que ter tempo para isso. E eles lutaram, eles estavam descobrindo. Zwingli já aprendeu com Lutero. E Butzer já aprendeu com Zwingli. Butzer, lá em Estrasburgo, ele, em 1524, celebrou a missa em alemão, não em latim, com a teologia correta sobre o que é a missa, o que é a Santa Sé, porque a missa era a Santa Sé, eles deturparam com muita coisa errada. Então ele começou a reforma da missa para voltar para a Santa Sé. E Calvino ficou lá um tempo, ele aprendeu com Butzer, aprendeu muito. Até conseguiu, por meio de Butzer, uma esposa. Então ele tinha muito respeito e muito amor por Butzer, porque ele devia não somente teologicamente, mas também afetivamente. Na vida afetiva também ele era devedor a Butzer. Então ele trouxe elementos da liturgia de Estrasburgo para Genebra. E nós chegamos a João Calvino, então nós não devemos pensar que João Calvino é um grande super estrela, um super homem que é sábio, ele sabe de tudo. Não, ele escreveu, eu aprendi tudo com Butzer, assim, sobre liturgia, sobre muita coisa. Ele aprendeu tanta coisa com Butzer que era um homem mais velho do que ele, mais experiente. Calvino era um homem humilde. Ele diz nas suas institutas, não deve ser realizado o culto sem a palavra, orações, participação na ceia e entrega de ofertas. Eu posso dizer esmolas? Entrega de esmola, eu posso dizer? Não? Não dá em português, né? Ok. Esmola é dinheiro dado aos pobres, né? Ou não? Então, isso se baseia na prática da igreja primitiva, que eles viviam assim, viviam ouvindo a palavra constantes na doutrina dos apóstolos, orando, quebrando pão juntos e também cuidando uns aos outros, quando, assim, vendendo coisas e deixando o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então foi na comunhão dos santos que esses recursos estavam sendo distribuídos. Então Calvino, ele escreve a liturgia de Genebra. Forma de orações eclesiásticas e cânticos conforme o costume da igreja antiga. Isso é muito importante. A reforma, eles estavam querendo não inventar coisa nova, mas eles queriam voltar para a igreja como ela era antes dos papas destruir tudo. E vocês têm que... Eu não sei se vocês já estudaram sobre os papas no final do século XV, mas, meu irmão, a situação estava terrível no papado no final do século XV. Terrivelmente, mesmo. Então, eles queriam voltar para os costumes da igreja antiga, antes que todas essas coisas estavam sendo introduzidas. Então, por exemplo, Calvino queria dar de novo ao povo a confissão, nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso é o início, se eu não me engano, até hoje, da missa também. Não sei, eu nunca vou para a missa, mas eu acho que até hoje eles usam. Mas isso é uma prática da igreja que vem da igreja primitiva já. Que quando o povo se reunia, eles confessavam a sua dependência de Deus. Porque eles estavam se reunindo em contexto de perseguições no início dos primeiros séculos. Mas no decorrer do tempo, o padre pegou essas palavras e ele ficava lá, como se chama? Balbuciando, lá balbuciando, lá, nosso socorro está no... Aí foi uma coisa que ele falava com o seu diácono, com o seu ajudante aí, e Calvino pegou essa palavra e devolveu para a igreja.
A igreja que chega na presença de Deus e confessa sua dependência. Os salmos também, sabe que no início da reforma, tinha reformados que rejeitaram os salmos na igreja? Pode imaginar? Um reformador, não, essa coisa de salmo, coisa católica romana, a gente não aceita. Teve um pouco tempo, onde tinha até um certo repúdio aos salmos. Por quê? Porque os salmos faziam parte da prática católica romana, o breviário, aquelas leituras que o padre pode fazer até culto sozinho, não é? Nem precisa do povo, ele faz culto sozinho, faz a missa sozinho, ele ficava lá balbuciando aquelas leituras, incluindo os salmos, tudo em latim. E quando tinha na igreja, tinha os salmos, muitos salmos, em latim. E quando tinha no culto público, então tinha profissionais que estavam assim entoando ou rezando aqueles salmos em latim. Então, para o povo, aquela coisa de salmo, breviário, latim, profissionais, músicos profissionais, nada disso é reformado. Então, nos primeiros anos ficou um pouco assim, mas finalmente eles descobriram um jeito de resgatar os salmos e colocar na boca do povo. Como? Mandando fazer a metrificação, mandando fazer melodias e o povo cantando os salmos. Então, a reforma da liturgia é uma tentativa de voltar para o culto da igreja primitiva. Agora, a liturgia de Genebra não é apenas uma folha que diz, assim, primeiro isto, segundo isto, assim, não é somente a ordem do culto, como nós podemos achar no boletim do domingo. Mas a liturgia de Genebra era um livro que continha também orações escritas para os cultos e para o uso doméstico. Tinha oração para ser orado de manhã, oração para ser orado à noite, oração para antes da pregação, oração para as necessidades de todo o cristianismo. Tinha várias orações. E também tinha formas. Quando iria ter Santa Ceia, tinha uma forma, uma pregação escrita explicando o ensino bíblico sobre a Santa Ceia. Quando teria batismo, teria uma forma explicando biblicamente toda a doutrina sobre esse sacramento. E também este livro continha os salmos metrificados. Agora, você pode pensar, orações escritas, cadê o Espírito Santo nisso? Uma coisa escrita, não uma coisa morta. Mas os reformadores eram homens de oração. E por exemplo, meu pai, que é pastor jubilado, ele passava horas preparando suas orações para o culto. Ele preparava suas orações orando. E quando ele chegou no culto, ele orava aquelas orações porque ele tinha cuidadosamente escolhido suas palavras, escolhido os temas. E não era uma coisa que no último momento. Também tem esse tipo de oração, onde nós oramos debaixo da direção do Espírito Santo. Mas oração escrita não é necessariamente uma coisa morta ou fria, de jeito nenhum. O Guilherme Farel, aquele Farel que disse a Calvino, você tem que ficar aqui em Genebra, ele escreveu algumas orações. Uma das suas orações, eu acho, se não me engano, mais de 150 páginas. Eles eram homens de oração, esses homens. 1556, livro de ordem comum. João Knox está em Genebra. João Knox, aquele que foi o apóstolo reformado para a Escócia. Então, ele está em Genebra, em exílio, e ele está dirigindo ou trabalhando na igreja inglesa lá, de fala inglesa. E ele publica um livro de ordem comum com a liturgia em inglês. E segue quase tudo aquilo que tem na liturgia de Calvino. Em 1564, a Assembleia Geral de Escócia adota para as igrejas presbiterianas lá este livro de ordem comum, que é muito semelhante à liturgia de Calvino. Agora, talvez para vocês que não são presbiterianos isso não é tão interessante, mas para vocês que são presbiterianos eu espero que tenha algum interesse. Mas, de fato, é a igreja escocesa, não importa qual é a denominação, é a igreja de Cristo lá. Então, em 1500
1580, alguns puritanos na Inglaterra estão reprovando as mudanças litúrgicas promovidas pela rainha Elizabeth. Elizabeth, teoricamente, é uma rainha protestante, mas ela está numa igreja que até hoje fica oscilando entre Roma e Genebra, entre reforma e catolicismo romano. E até hoje a igreja anglicana nunca decidiu-se sobre esse assunto. Está ainda confusa sobre reforma. Então, ela estava tentando manter a igreja, achar um denominador comum, os romanizadores, os mais puritanos, cabo de guerra. Aí ela, tentando agradar a todos, exigiu algumas mudanças litúrgicas. E, de fato, por séculos tem essa briga acontecendo na igreja anglicana. E os puritanos não aceitaram isso, não. Porque foram várias coisas mais, tipo, católico romano. Não. Quando a gente tinha um governo católico romano, nós ficávamos em exílio na Europa. E nós tínhamos lá, em Frankfurt e em Genebra, nós tínhamos uma liturgia tão simples e tão bíblica. Nós queremos voltar para isso. Aí eles fizeram um culto conforme a liturgia de Knox e a liturgia de Calvino. E o governo protestante mandou prender. Eles passaram mais de um ano presos, por causa de realizar um culto não conforme o livro de oração comum da Inglaterra, mas conforme John Knox. Mas eu quero chamar a atenção que em 1580, puritanos estão sendo presos por causa de querer seguir esta liturgia. Ok? Que eu posso adiantar, permanece até hoje a liturgia das igrejas reformadas. As igrejas reformadas continentais continuam com esta liturgia de Knox e de Calvino. E nós chegamos nos anos antes da Assembleia e o conflito está crescendo cada vez mais. Cada vez é publicado mais um livro de oração comum. Em um livro, o John Knox consegue enxertar um aviso, porque diz naquele livro que quando vai dar a Santa Ceia tem que se ajoelhar. Aí Knox estava na comissão e disse, rapaz, ajoelhar, todo mundo vai pensar em adorar a hóstia, hein? Vai pensar que é uma coisa católica romana. Então ele não conseguiu tirar o ajoelhar. Então ele conseguiu botar um aviso lá. O fato que estamos ajoelhando não significa que nós estejamos pensando que este pão está se tornando em corpo real de Jesus e não estamos adorando. Tem uma pequena pregação no livro dizendo não é coisa católica romana. Aí esta briga continuava e cada vez que saía novo livro de oração comum, todo mundo folheando, os católicos romanos e os puritanos, e ninguém ficando satisfeito. Aí chegou ao ponto que qualquer coisa que cheirava de Roma, os puritanos já ficavam, assim, cheios. Eles não aguentavam mais. A gente não aguenta, porque cada coisinha, os romanizadores estavam querendo puxar a igreja inglesa de volta para Roma. Então, chegou ao ponto onde os puritanos criaram neles mesmos um repúdio, um nojo por qualquer coisa que tinha até cheiro de Roma. E até, eu confesso isso, até em algumas coisas, até exageradamente. Se você fica olhando só, assim, do conforto do seu escritório aqui. Mas nós devemos entender que quando você está na situação, é muito compreensível isso, que você quer repudiar mesmo qualquer coisa que chega perto de voltar para Roma. Então, eles contrataram um nojo contra qualquer forma, qualquer oração escrita, contra os credos, credo apostólico, contra a oração do Senhor até. Que até é uma atitude meio anabatista, que é jogar fora aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Mas eles tinham este repúdio não contra o ensino do Senhor, mas porque a igreja romana queria usar a oração dominical de uma forma romana, católica romana, para trazer a igreja de volta a Roma. Agora, em Escócia, não tem isso.
Em Escócia, todo mundo está alegre, está usando o livro de Knox, que é a liturgia de Calvino, com as formas e com as orações escritas, e é uma beleza, é a coisa que até hoje as igrejas reformadas continentais usam. E no dia 23 de julho de 1637, que é uma data que todos nós conhecemos, não é? O governo ordenou a implementação do livro de oração comum do arcebispo Laud. O Laud, ele queria puxar a igreja de volta para Roma e conseguiu impor uma nova edição, de novo, do livro de oração comum. E este livro realmente trazia muita coisa romana. E o governo decidiu que lá em Escócia também vai ter que implementar. Aí naquele culto, primeira vez que seria usado este novo livro, essa nova liturgia mais católica romana, uma mulher simples, o Jenny Geddes, ela pegou o banquinho, porque naquela época a igreja não tinha bancos. Se você tinha dinheiro para comprar banquinho, você trazia de casa. Se você era muito rico, você até comprava uma cadeira para ficar lá, mas a igreja era um vazio. Até muitas pessoas ficaram em pé. Aí, se você tinha um pouco de dinheiro, você comprava um banquinho trazido de casa. Ela pegou o banquinho e jogou contra a cabeça do pastor que estava querendo usar aquela liturgia católica romana. Ela disse naquele dialeto bem forte escocês, ela disse: "E você vai rezar a missa na minha presença? Que nada! Que missa que nada!" Ela acabou com tudo, e o resto do dia foi muito conflito lá em Edimburgo. Só que, antes, no mesmo dia, antes deste evento, o leitor, ele leu do livro de John Knox as orações do saltério, as orações escritas para uso de manhã, no culto solene. Então, até este momento, ele usou aquela oração do livro e disse: adeus, acho que não vou mais ler orações nesse lugar, porque ele já sabia que o catolicismo romano está voltando e vai dar bronca, e realmente aconteceu. Mas só para mostrar que na Escócia eles não tinham problema com a liturgia escrita de John Knox e de João Calvino. Agora, nós temos a Assembleia de Westminster. E a Assembleia de Westminster acontece em Inglaterra, e tem os puritanos, que são de várias, agora alguns são separatistas, outros são independentes, outros são batistas, outros são presbiterianos, outros são anglicanos. O que une esses homens são as doutrinas da graça, mas eclesiologia e sobre culto não tem os detalhes unânimes. Então, o que aconteceu? Os puritanos ingleses já não aguentavam mais. Não, por favor, não mais um livro que vai ditar como a gente vai cultuar, porque a gente vai ficar olhando coisas, porque vai ter coisa querendo que nós não concordamos. Então, eles publicaram o Diretório de Culto de Westminster, que só dá algumas dicas. Você vai fazer mais ou menos assim, mais ou menos assado, mas não estipula os detalhes. Os escoceses ficavam meio assim, mas a liturgia de Knox é muito bom, a gente usa há muito tempo, a gente gosta. Aí os puritanos ingleses: que nada, que livro que nada, a gente não quer livro nenhum. Aí os presbiterianos, como todo bom presbiteriano: rapaz, ou a gente vai guardar nosso livro que a gente ama, ou a gente vai abrir mão de alguma coisa que a gente ama e acha boa, para buscar a unidade da Igreja de Cristo. Então, tomaram uma decisão ecumênica. Os grandes líderes presbiterianos naquela época não queriam abrir mão, mas fizeram mesmo assim, porque achavam importante a unidade da igreja. Eles estavam sonhando que Escócia e Inglaterra seria uma igreja unida, uma igreja presbiteriana, puritana, reformada, fiel. E para conseguir isto, eles se submeteram ao diretório de Westminster. Perguntas até agora.
Eu sei que é muito histórico, mas eu estou chegando para o fim. Okay? Eu acho importante nós vermos como, desde a reforma, houve mudanças e discussões e conflitos sobre liturgia e por que teve, porque eu quero chegar em hoje. Eu quero que vocês estejam vendo porque hoje nós temos tanta falta de definição quanto à liturgia na igreja. Isso por causa da história. E já que tem muita falta de definição, tem muita falta de unidade nos cultos, até dentro da própria mesma denominação, muito depende da ideia do pastor, ou do grupo litúrgico. E nós vemos, de um lado, esta falta de organização e muitas coisas sendo feitas à toa, e do outro lado estamos vendo o ressurgimento de um movimento que diz, rapaz, precisamos de dar mais valor à liturgia e ter uma liturgia mais ordeira e tal. E eles estão buscando o quê? Buscando o catolicismo romano, de fato, buscando um tipo de culto anglicano, muito cheio de pompa e circunstância, querendo voltar para a igreja medieval. Querendo símbolos e vestimentas e tal, aquele tipo de liturgia que eles acham uma liturgia muito impressionante. Então é muito importante nós voltarmos para a nossa história e ver que Calvino e John Knox têm alguma coisa a oferecer que nem é aquele caos litúrgico que você faz qualquer coisa e tudo depende do pastor, e nem é aquela volta para aquele cerimonialismo de Roma ou da igreja anglicana. Ok?